Bem, pessoal, esse aqui é uma aula de reposição para quem entrou bem depois, né, de projeto de construção de estradas. É uma aula bastante sintetizada, mas eu gostaria de... as aulas completas estão no Moodle e depois eu passarei 2 vídeos explicando aquele exercício de curvas, né? Então, gostaria que prestasse bastante atenção. Essa aula de reposição aí, ela é bem curtinha, mas para quem ainda não viu nada, ela é essencial para a explicação, tá? É, Vocês estão vendo a ementa aí, ó, do que poderá dar. Não sei se vai dar tempo de dar toda essa ementa aí, mas a gente vai tentar, né? E paramos em curvas de concordância horizontal, e dentro dessas curvas de concordância horizontal, claramente tem super largura e super elevação, que faz parte do projeto, né? E, então, não sei se vai ser suficiente para a gente chegar até o final, mas a gente vai tentar, tá bom? Então, ó, é, o projeto de construção de estrada aí fala projeto e construção de estrada. Primeiro, a gente vai falar em projeto e alguns significados do projeto, né? E o que mais importante que a maioria das pessoas não sabe é sobre a nomenclatura, como as rodovias são identificadas, né? Principalmente aqui eu vou falar sobre rodovias federais, e elas são identificadas pelo prefixo BR e seguidas por 3 dígitos numéricos de identificação. Então, vocês estão vendo o exemplo aí, BR 000, né? O 000 é um prefixo numérico de orientação geográfica, e o prefixo BR, a rodovia federal, ou UF, rodovia estadual, tá? Então, esse é um modelo de hierarquia funcional do sistema rodoviário. E aí, bem rapidinho, eu vou falar sobre as rodovias dos prefixos, né? Aquelas que são prefixo zero, né? E são aquelas que partem da capital Brasília para uma extremidade do país, né? Então tem vários exemplos aí, ó, BR 10, 20, 40, 60, né? Que são as principais, né? BR 010 Brasília até Belém, né? A BR 020 Brasília até Fortaleza. Algumas delas são coincidentes, alguns pedaços, tá bom? Então, tem a BR 060 que vai até Bela Vista, fronteira com o Paraguai, passando por Goiânia e Campo Grande, e assim sucessivamente, tá? Já as rodovias federais de prefixo 1, elas cortam o território na direção norte e sul, né? BR 101, BR 116, aí tem 2 exemplos. As rodovias federais de prefixo 2 são aquelas que cortam na direção leste-oeste, né? Leste-oeste. Então, BR 230, BR 277 são 2 exemplos aí. Já as rodovias federais de prefixo 3 são aquelas que cortam o território nas direções diagonais, né? Então, as mais famosas aí, 364, 356, 381, né? São rodovias de prefixo. E, finalmente, as de prefixo com 4 são aquelas que interligam 2 ou mais rodovias federais, né? E exemplo disso é a BR 405, que passa por Ilhéus e Vitória da Conquista. E a 463 passa por Dourados e Punta Porã. De qualquer maneira, algumas rodovias federais, ainda que possuam o mesmo código, poderão ter um nome de batismo diferente para vários seus trechos e segmentos. Por exemplo, a BR 116, entre as cidades do Rio e São Paulo, é chamada de Presidente Dutra; entre São Paulo e Curitiba, é chamada de Regis
Bittencourt, quer dizer, uma sequência BR-16 aí, uma sequência que o pessoal dá em números, né? Aí tem um mapa aí das rodovias federais do Brasil, né? Tá pequenininho aí, mas é isso aí para te dar uma dimensão que você vê que no centro-oeste e no norte são bem poucas as rodovias, né? Aí vamos falar sobre classe de projeto, né? A classe de projeto para você caracterizar um projeto, uma rodovia, ela é distribuída em várias classes, né? Então nós temos uma tabelinha aí, classe das rodovias, que vai da classe 0 até a classe 4. E na classe 1 existe duas especificações, classe 1A, classe 1B, e na classe 4, classe 4A e 4B, né? Cada classe tem suas características básicas, né? E vai também depender do volume de tráfego dos veículos diários, né? Então, quando você for implantar uma rodovia, comece com a classe. Que tipo de classe aquela região, aquela rodovia deverá ser implantada, né? Nós temos aí também uma tabela que mostra características técnicas dos projetos, né? De acordo com a sua classe, né? E o tipo, cada classe tem seu tipo de relevo, que são três, que é o plano, ondulado, montanhoso. E cada classe aí, vocês podem perceber que existe uma máxima velocidade diretriz, dependendo o tipo de relevo, e o máximo de rampa, né? E aí, tipo de pista, né? E largura de faixa também de rolamento, né? Tem a largura também de acostamento externo e a largura de acostamento interno, tá bom? A nossa classe aqui da BR-262, por exemplo, é uma classe 1B, ondulado, tá? Então, 80 km por hora e uma rampa máxima de 4,5. O tipo da pista é simples, né? E a largura de rolamento 3,60 m, tá bom? Ele tem 2,50 m de largura de acostamento, tá bom? Então, aí, aí continua, né? É, determinada aí da tabela, né? Ó, o DENIT, ele adota para rodovia de classe mais baixa um valor conservador quanto comparado aos valores adotados pela ASTO, né? Que permite valor de rampa máximo até 14%, tá? Mas alguns pontos, principalmente montanhoso e tudo, a rampa pode atingir aí de 10 a 12%, tá? No manual de projeto, a gente tem que saber o tipo de veículo, né? O veículo do projeto, né? Aí está determinado os veículos leves, que a gente chama de VP, o CO, que é veículos comerciais não articulados, como ônibus, caminhões de pequeno porte, o O como veículos comerciais não articulados de maior dimensões, como ônibus e caminhões, o SR veículos com uma articulação com caminhões de maior porte, e o RF veículo com duas articulações ou mais, como caminhões de grande porte. Aí temos também a distância de visibilidade, né, o DVP, é uma distância, visibilidade de parada. É, e ela depende da velocidade diretriz
da rodovia, né? Então, dependendo da classe do projeto da rodovia, né? E ela também depende da velocidade. No caso nosso aqui, ó, no caso nosso aqui, ele é 80 km por hora, né? E com rampa, né? O máximo aí de, é, como ele é ondulado, lá fala 4,5, né? Mas a gente pode considerar aqui uma, 100 metros para ter uma distância de visibilidade de parada. E aí tem a distância também de ultrapassagem, né? Se ele quer ultrapassar um veículo, vai depender da velocidade, né? Se ele está 80 km por hora, ele tem que ter uma distância de 560 metros em função dessa velocidade, né? Uma distância de visibilidade de ultrapassagem, tá bom? E aí, gente, como é que você constrói uma rodovia, implanta uma rodovia, se ela tiver uma curva, né, mais à frente? Se ela tiver só uma curva e depois você vem numa tangente e vai pegar essa curva e sai dessa curva e pega outra tangente, percorre uma grande distância para lá bem alguns quilômetros pegar outra curva, essa curva é uma curva circular simples, tá? É, e como é que se constrói essa curva? Como é que a gente loca essa curva numa rodovia, né? Então, ela depende de três funções. A velocidade que o carro vai percorrer para desenvolver nessa curva, o tipo de veículo também, né? E a superelevação. Às vezes, né, a superelevação, às vezes, dependendo do tipo do veículo, vem a superlargura também, né? E aí você tem que calcular essa curva, o raio, o ângulo central, a deflexão, a tangente externa e o desenvolvimento dessa curva, né? Então nós temos aí, ó, essa figura, que são parâmetros de uma curva circular, né? Você pode perceber aí, ó, que o veículo vem nessa direção aqui, ó, tá? E aqui, ó, o PC é o ponto de curva onde que começa o desenvolvimento dessa curva aqui, ó, né? Começa o desenvolvimento dessa curva aqui e ele morre, essa curva morre no PT, no ponto de tangência o veículo o veículo. Então, a topografia no campo, ela vem fazendo essa demarcação aqui, ó, de 20 e 20 metros, de estaqueamento, a gente vai ver futuramente, de estaqueamento, né? E quando ela segue aqui e cruza com a tangente que vem do outro lado, ela forma esse ângulo aqui. Mas ele não sabe esse desenvolvimento aqui, né? Ele sabe o início do PC aqui e o final do PT aqui, né? Então, quando chega esses dados aqui, ó, tá? Lá no escritório, existem essas fórmulas que a gente está vendo aqui, ó, para a gente calcular principalmente esse desenvolvimento aqui dessa curva simples, né? Dessa curva simples. Esse T aqui, ó, o T maior aqui, é como se fosse uma tangente em relação à curva, né? Esse T aqui, ó, né? Ele tem essa fórmula aqui, o raio, né? Que multiplica a tangente desse ângulo aqui dividido por 2. Esse ângulo AC aqui é o mesmo desse ângulo alfa aqui. Tá bom, gente? O desenvolvimento, então, para você determinar esse desenvolvimento aqui, você basta você ter o raio, né?
e o ângulo, e esse ângulo ele tem que estar em radianos, tá? Em radianos. Se for em graus, você divide por 180, tá bom? Então, a curva ela possui os seguintes valores, eu vou voltar aqui, ó. Aqui não mostra, mas esse ponto aqui, ó, é o PI, PI1, tá? É o PI aqui, ou PIH, né? Ponto de flexão horizontal, que é o encontro de dois segmentos de tangente ou seus prolongamentos, né? O PC, ponto de concordância, um ponto de curva, eu chamo ponto de curva, é onde termina o segmento tangente e começa o segmento da curva circular, e o PT, ponto de tangência, por onde termina um segmento de curva circular e começa um segmento de tangente, tá? Então, muito simples, depois eu vou passar um vídeo de um exercício demonstrando como é que se calcula essa curva, tá? E aí fica mais claro, tá bom? E aí, gente, acontece o seguinte, vocês podem estar vendo aqui, ó, curva com transição espiral. O que significa essa curva com transição espiral? É aquele que você entra numa curva simples e logo em seguida você tem percorre uma pequena tangente e logo depois vem outra curva. Então é uma curva com transição, né? A gente chama de espiral, mas é uma curva com transição. Ela é diferente da curva simples, ela não possui um centro e um raio constante, e essa curva, normalmente, ela tem os seus segmentos de uma curva espiral e ela obedece essa lei aqui, ó, R vezes L igual a K, que é o R raio da curva em transição, em determinado ponto, e o L é o comprimento da curva desde seu ponto inicial até um ponto determinado, e esse K aí é um valor constante, tá? Então, nós temos aí, é bem parecido com a curva, mas é que aqui é uma sequência que da curva simples que vem lá, se percorre e entra novamente numa curva, né? E isso aqui são os dados aí. Um pouquinho mais complicado. Ah, professor, por que que eu não utilizo? Eu já percorro uma certa tangente, vou entrar numa curva de novo. Ela não é curva. Não, porque como a distância é muito pequena de uma curva a outra, é por isso que ela chama de transição. Se eu calcular a segunda curva como uma curva simples, o carro ele vai sair, por quê? Porque lá para trás, quando você calcula a curva de transição simples, a curva horizontal simples, né, ela não, se você for calcular os mesmos dados para as curvas sequentes, vamos dizer assim, o carro vai sair fora, não vai fechar o segmento, o desenvolvimento como era se fosse uma segunda curva, vamos dizer assim, né? Então, na figura aí, está o detalhe da espiral, como se fosse uma segunda curva, né? E você tem que calcular a deflexão, que é o alfa, né? Que não é esse alfa aqui, tá? O raio de curvatura é R, né? O R aqui, ele não aparece aqui. E o comprimento da espiral, que a gente, lá na curva o outro lá, que a gente chama de Dzão. É, o LC aqui é como se fosse o D da curva simples, né? Então, também a curva em transição ela é determinada pela velocidade diretriz da estrada, né? Normalmente se usa a curva com transição simétrica, sendo que a espiral de entrada, esse TC aqui, ó, ao SC, né? Ao SC aqui, tem o mesmo comprimento da espiral de saída, CS, e ao ST. Tá bom?
Aí temos todos esses elementos da curva com transição, né? Isso aqui não é o ângulo, tá? É o ângulo OC. Se eu vir para cá aqui, o ângulo OC é o que aparece bem aqui atrás, né? OC é esse ângulo aqui, que é diferente do OE aqui, gente, ó. Vocês podem perceber isso aí, tá? E aí eu tenho esses valores aqui, são grandes, mas só tenho cuidado aí de colocar os dados, isso aqui tudo em radiano, os ângulos, tá? Para calcular, tá? O YC, o XC, o ângulo OE, tá? O ângulo, tudo em radianos, não pode esquecer disso, tá? E eu quero dar um pormenor aqui, ó. Distância entre a tangente e a curva circular. Adote isso aqui, gente, ó. Mesmo que seja valor aproximado, né? Há uma discussão sobre falar que é valor exato aqui. Às vezes a gente tem problema de calcular esse valor aqui, tá bom? Então nós temos todos os dados aí da projeção de uma curva em espiral, em sequência de uma curva, e depois será dado um exemplo para vocês, tá bom? Aqui embaixo aí tem os nomes, né? Onde que começa, TS é o ponto onde acaba o segmento tangente, né? É muito fácil, né, de assimilar isso aí, tá bom? E finalmente, gente, eu vou falar sobre. Antes era para falar sobre estaca, né? Mas a emenda ela deu um pouquinho o estaqueamento antes da curva. O estaqueamento deveria ser dado antes da curva, né? Porque você faz exercício na curva com estaca, né? Eu devia ter feito isso aí. Para se fazer, montar e fazer marcação no campo, implantar uma rodovia, a topografia utiliza a estaca que é 20 metros. Então, uma estaca, ela é 20 metros, tá? Ela é representada, tá? Por E, às vezes esse E é oculto, mais o metro, né? Então você não pode confundir, tá? E o máximo que esse metro vai aqui é 20 metros. Quando ele chega a 20 metros, ele transforma numa estaca, né? Então, 20 metros aqui, ó, é uma estaca, tá? Uma estaca, ok? Tá? As tacas inteiras correspondem a números inteiros e as fracionárias são aquelas que é aquilo que eu falei para vocês, estaca mais o metro aqui. Tá bom? Aí tem um exemplo, né? A parte inteira aqui está, por exemplo, estaca 1 mais 13,41, fração da estaca, né? Tem 3 exemplos aí, e, por exemplo, estacamento no eixo numa curva circular. Quando a topografia mediu essa, por exemplo, essa curva de exemplo aí, ó, ela está dando 22 estacas mais 18,802 metros, tá? Coincidiu que ela está na estaca 22, o ponto de curva, o início da curva aí, 22. A topografia no campo, ela vai medir aí a partir daí de 10 em 10 metros até sair aqui no PT, sair aqui na estaca 29 mais 9,42. Ela vai vir aqui, ó, de 10 em 10 metros, então, ó, 23, ela vai medir aqui 23, depois ela 24, 23 mais 10, 24 mais 10, até 29. E aí depois a marcação de 29 mais 9,452. E aí segue de 20 em 20 metros. Tá bom?
Então, gente, isso aí foi uma rápida reposição. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. E aí depois eu vou dar dois exemplos de curva simples e curva de transição, uns exemplos, em outro vídeo. Tá bom? Até mais.